Oi, eu sou Álvaro Rodrigues, psicólogo, e você está no podcast Clarificando, segundo episódio, aqui na Escola da Psique. Hoje a gente vai tentar clarificar um pouco sobre Tomás de Aquino e a verdade. O que você vai ouvir a seguir é a leitura e o comentário de uma parte na questão 16, artigo 1, se a verdade existe somente no intelecto ou antes nas coisas, na primeira parte da Suma Teológica. E eu irei ler depois do primeiro parágrafo até o final da solução. A coisa inteligida pode se ordenar para um certo intelecto, ou em si, ou por acidente. Em si, ordena-se para o intelecto do qual o seu ser depende. Por acidente, a um intelecto do qual é cognoscível. Como se dissermos que a casa depende em si do intelecto do artífice, e por acidente é relativa a um intelecto do qual não depende. Ora, julgamos uma coisa fundada não no que ela existe por acidente, mas no que lhe pertence por essência. Por onde uma coisa é considerada verdadeira, absolutamente falando, quando se ordena para o intelecto do qual depende. Por isso, são chamadas verdadeiras as coisas artificiais em ordem ao nosso intelecto. Assim, é chamada verdadeira a casa resultante da semelhança da forma existente na mente do artífice, e verdadeira a oração, enquanto procede do intelecto verdadeiro. Semelhantemente, as coisas naturais chamam-se verdadeiras, enquanto realizam a semelhança das espécies existentes na mente divina. Assim, chamamos verdadeira a pedra que realiza a natureza própria da pedra, pré-existente no conceito do intelecto divino. Por onde a verdade, principalmente, existe no intelecto e secundariamente nas coisas, enquanto estas dependem do intelecto, como do princípio. E por onde a verdade é conhecida de modos diversos. Assim, Agostinho diz: a verdade é o meio pelo qual se manifesta aquilo que é. E Hilário: a verdade é declarativa e manifestativa do ser, o que é próprio dela enquanto existe no intelecto. Mas pertence à verdade da coisa, em ordem ao intelecto, a seguinte definição de Agostinho no mesmo lugar: a verdade é a suma semelhança do princípio, a qual não tem nenhuma dessemelhança. E esta definição de Anselmo: a verdade é a retidão, perceptível só da mente. Pois reto é o que concorda com o princípio. E uma outra de Avicena: a verdade de uma coisa é a propriedade do ser que lhe foi atribuído. Quando, porém, dizemos que a verdade é a adequação da coisa com o intelecto, essa definição pode convir a um e outro modo. Vou repetir uma parte aqui. A verdade é a adequação da coisa com o intelecto. Eu vou repetir algumas partes e vou comentar. Julgamos uma coisa fundada não no que ela existe por acidente, mas no que lhe pertence por essência. Por onde uma coisa é considerada verdadeira
absolutamente falando, quando se ordena para o intelecto do qual depende. Por isso são chamadas verdadeiras as coisas artificiais em ordem ao nosso intelecto. Assim é chamada verdadeira a casa resultante da semelhança da forma existente na mente do artífice. O arquiteto vai, concebe na mente dele uma casa, e aí ele até coloca no papel e ele entrega para ser feita essa casa. E eu não estou falando de como é que acontece o processo, né, que o arquiteto deve acompanhar, mas só que vamos supor que ele não acompanhasse. E aí, ou então ele vai lá tomar um café e quando volta, né, fizeram lá de um jeito que foi contrário ao jeito que ele tinha concebido na mente dele e colocado ali no papel. Então a janela era para ser quadrada, a janela foi colocada redonda, o piso era para ser de madeira, e aí fizeram o piso de outro material, de borracha. E o que é que acontece? Não existe essa correspondência, não existe essa adequação da coisa com o intelecto. Porque aquilo que ele concebeu não está da forma que ele concebeu. Então não tem a adequação nesse sentido. E aí vamos mais adiante. Semelhantemente, as coisas naturais chamam-se verdadeiras enquanto realizam a semelhança das espécies existentes na mente divina. Assim, chamamos verdadeira a pedra que realiza a natureza própria da pedra, pré-existente no conceito do intelecto divino, por onde a verdade, principalmente, existe no intelecto e secundariamente nas coisas, enquanto estas dependem do intelecto como do princípio. As coisas naturais dependem do intelecto divino, não do nosso intelecto. Para eu dizer que eu atribuo o sentido que eu quiser às coisas, que eu posso, por exemplo, dizer que uma árvore é um pote de sorvete e tomar a árvore, né, não vai conseguir, porque as coisas são o que são. Então, em relação àquele que cria, a adequação se dá da coisa, a coisa com, vamos dizer assim, primeiramente temos o intelecto, e a coisa ela vai realizar a semelhança daquilo que está no intelecto. E o contrário é o seguinte. Primeiro aqui, né? Vamos falar aqui da natureza, né? As coisas naturais. As coisas naturais chamam-se verdadeiras enquanto realizam a semelhança das espécies existentes na mente divina. Então, essas coisas realizam aquilo que está na mente divina. Agora nesse caso, né, a gente vai ver como é que o nosso intelecto, como é que eu me relaciono com a coisa. Aí o intelecto vai se adequar à coisa. E aí vai ter o conhecimento
verdadeiro quando acontecer essa adequação. Então, a adequação da coisa com o intelecto se dá dessa forma. Para Deus, as coisas naturais elas são verdadeiras enquanto realizam a semelhança das espécies existentes na mente dele, em relação a Deus, né? Eu falei para Deus em relação a Deus. É assim. E aí nós precisamos, com o nosso intelecto, descobrir a verdade das coisas. Então, num caso, tem a coisa que se adequa ao intelecto, e no outro caso, no nosso caso, o intelecto que se adequa à coisa. E nas coisas artificiais, né? Tem aqui, nas coisas artificiais, são chamadas verdadeiras as coisas artificiais em ordem ao nosso intelecto. Assim, é chamada a verdadeira casa, resultante da semelhança da forma existente na mente do artífice. É aquilo que eu tinha falado, né? O exemplo que eu fiz aqui do arquiteto. Então é isso. A verdade é a adequação da coisa com o intelecto. E essa definição pode convir a um e outro modo. Então, espero que tenha clarificado e podem mandar sugestões, dúvidas, comentários, enfim. Espero que tenha clarificado e até a próxima.